Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Então nós estamos aqui com esses três companheiros que dormem em situação de rua e eu estou perguntando, o pessoal que contou as pessoas na rua falou com vocês? Não. E agora? Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando Barros. Se tem alguém que tem experiência de serviço é o Alckmin. Veja, o vice é vice. O vice, ele está lá para contribuir, para participar. E com Thaís Bilenque, que ficou com inveja das minhas férias e foi para Maceió, nas Alagoas. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Brasil. Peraí, desculpa o barulho das ondas do mar batendo aqui atrás. Não era para atrapalhar a gravação. Ai, meu Deus do céu. Mas ela está em Alagoas, turma. É fato. Não, vocês não estão vendo, mas vocês imaginam o tamanho do sorriso da Thaís. Eu sempre penso assim, depois que o sujeito morreu, ele não deixou de ser o que ele era aquele mesmo e continua sendo e será eternamente. Então todos os meus mortos queridos, eu não sinto saudade deles. Muito bem, vamos relevar essa boa vida da Thaís e vamos aos assuntos da semana. O estado de calamidade social no país está à vista de todos e numa cidade como São Paulo é possível perceber isso a cada esquina de trânsito. O censo da população de rua de São Paulo mostrou que quase 32 mil pessoas vivem ao relento na capital paulista. É um contingente maior do que a população de 80% das cidades brasileiras. A população de rua da capital aumentou 31% em relação ao censo anterior, de 2019, que foi realizado na pré-pandemia, e em relação a 2015, quando havia cerca de 15 mil pessoas nas ruas, o número simplesmente dobrou. Este é apenas um indicador da crise brasileira. No primeiro bloco, a gente vai falar do aumento na miséria do país e das prioridades do orçamento de 2022, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O dinheiro destinado às questões sociais, obviamente, diminuiu, e o dinheiro destinado ao Centrão, obviamente, não diminuiu. No segundo bloco, a gente fala de eleições. A Thaís vai nos contar como está o clima em Maceió, a capital mais bolsonarista do Nordeste, que pode ser um termômetro da tendência que vai se formando para as eleições de outubro. Também discutimos o futuro da união entre PT e PSB, numa federação partidária, e a chapa Lula-Alckmin, que vai tomando forma. A retórica da antipolítica, que deu as cartas em 2018, parece cada vez menos convincente diante dos dramas que estão colocados hoje para o país. No terceiro bloco, vamos tratar da morte, ou do legado, se é que eu posso usar essa palavra aqui, de Olavo de Carvalho, tarólogo da milícia de extrema-direita que chegou ao comando do país. Consta que o autor do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota não se vacinou contra a Covid. E consta também que tenha morrido de Covid, ou ao menos, isso é certo, com Covid lá nos Estados Unidos. Tratamos também da alta de casos de Covid no Brasil e dos estudos que confirmam a efetividade da vacina na redução de mortes pela doença. O programa de hoje está um verdadeiro jardim das aflições. Segura firme aí e vem com a gente. Muito bem, como eu disse agora há pouco, o censo da população de rua de São Paulo mostrou que 32 mil pessoas vivem ao relento na cidade. A mesma pesquisa mostrou que quase 72% dos entrevistados nessa situação são negros, proporção 2 vezes maior que a registrada no total da população paulistana. É mais uma estatística que mostra como tragédia social e herança maldita da escravidão estão imbricadas no país. Mas o problema, como sabemos, não é só de São Paulo. E nós vamos aproveitar que Thaís Bilenque está na Boa Vida de Maceió para falar um pouco também do Nordeste ou do Brasil. Eu não sei o que você apurou, Thaís. O que você aprontou por aí? Fernando, a pobreza que a gente vê nas ruas de São Paulo, a gente vê em todo o país. Me chamou muita atenção aqui em Maceió. Outro dia, saindo de um café num bairro nobre da cidade, eu, já tinha sido abordada por 2 ou 3 famílias pedindo alimentos e tal. E depois de um tempo, apareceu um homem, assim, perguntando se eu era da cidade. Daí eu falei, não sou. Ele, então tá bom. Virou as costas e saiu andando. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou,
não, é porque se você fosse daqui eu ia dizer as bandas em que eu já toquei, eu sou músico, essa pandemia, enfim, estava muito constrangido. Mas, em suma, ele estava precisando de ajuda, queria saber se eu tinha alguma forma de ajudar. Falou que já tinha recorrido a todas as formas de fontes de receita possíveis, vendido instrumento, enfim, tinha feito o que ele conseguia, vendeu o baixo, vendeu não sei o quê, e enfim, tinha um Pix. Para poder, se eu quisesse ajudar, ele passava o número do Pix dele. Falou o nome dos filhos, que os filhos tinham comido pipoca naquele dia, enfim. Tava numa situação bastante limite ali. Mas daí, o que eu fiz? Eu fui checar, porque ele me deu o CPF dele do Pix. E daí eu vi o nome dele. E ele tem canal no YouTube, ele toca, ele tinha... Né, tem todo uma... Não, Qual porque esmola com Pix na rua, assim, mas é bacana. Isso No virou final dos comum, tempos. né, Zé? Isso virou comum. O que a Thaís não contou é que o nome do músico é Djavan, não é? Se fosse o Djavan, quem ia ajoelhar no pé dele seria eu. Mas é isso, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, como a classe média também é afetada por essa crise que o país está vivendo decorrente da pandemia, mas não só, né? A realidade dessa pessoa é uma realidade que outras 5 milhões de pessoas viveram de 2020 para 2021, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. E o diretor desse instituto, Renato Meirelles, que faz pesquisa de classe econômica há muitos anos no Brasil, diz que só piorou de 2021 para cá, também continuou caindo. A classe média, que chegou a representar 54% da população brasileira em 2011, caiu para 51% em 2020 e em 2021 já tinha caído para 47%. São pessoas, na definição do Renato Meirelles, que estão espremidas entre as classes mais altas que têm poupança, que têm educação, enfim, sofreram bem menos com o desemprego, conseguiram dar um jeito durante esse período de pandemia, e as classes mais baixas que receberam auxílio emergencial, Auxílio Brasil, outros programas assistenciais. Então, são as classes mais baixas são as que estão definitivamente na pior condição, passando fome, passando para a rua. Mas essa classe média teve que ver toda a ascensão que ela viveu na década passada se deteriorar agora. Teve que abrir mão de serviços, de marcas, de sonhos, como o filho estudar no exterior, fazer uma viagem internacional. É uma classe média que tinha ascendido achando que era por conta do seu próprio esforço e, de repente, viu tudo aquilo escorrendo pelos dedos. 23% dessa população abriu mão de plano de saúde, foi recorrer ao SUS. 35% abriu mão de empregada doméstica, de babá, enfim, funcionários para casa, e 18% tirou os filhos da escola particular para ir para a rede pública, ou nem para isso, porque a gente sabe que as escolas ficaram fechadas. É um contingente que significou no país a maior categoria consumidora, que deu o boom da primeira década do milênio, né? Quase 90 milhões de pessoas para consumir, que passaram a consumir, lembra? Lula falava do iogurte, andar de avião, são essas pessoas que agora estão aí tentando... O Lula acho que falava da picanha, iogurte, quem falava era o Fernando Henrique Cardoso, salvo engano deste seu velho apresentador. Iogurte, dentadura, iogurte e não sei o que lá. O Fernando Henrique comia frango. Frango, iogurte e dentadura. Dentadura? Olha só. O povo tá usando dentadura. Agora eu acho que é a dentadura. Vai ver os pobres botando dente. Isso não é pra rir, isso é verdade. Isso é um avanço imenso, a pessoa poder cuidar de si. Muito bem. A despeito disso tudo, no orçamento da União, os Ministérios do Trabalho e da Educação registraram as maiores perdas, sofreram os maiores cortes deste ano. 1 bilhão no caso do trabalho e mais de 800 milhões no caso da educação. José Roberto de Toledo, onde vamos parar? Cavando o buraco, Na verdade, a gente já está no estágio posterior, né? A gente já está cavando o porão do buraco, para ver se tem um porão do porão, né? Por que isso acontece? Porque o governo Bolsonaro, como é um governo politicamente fraco, ele depende de aluguel de apoios. À medida que ele vai ficando mais fraco, ele vai pagando mais caro pelo aluguel. No caso, principalmente do Arenão, que é o que evita um impeachment, né? Conseguiu evitar. Agora, praticamente impossível haver um impeachment por falta de tempo, mas de qualquer jeito é o que garante a ele
estabilidade mínima no cargo. É o aluguel que ele tem que pagar para os militares, que tem o papel de chantagear os outros poderes e, com isso, evitar avanços do judiciário e também do legislativo, mas principalmente do judiciário, sobre a família Bolsonaro, que é vulnerável nessa área. E o lobby do alto funcionalismo, que recebe os salários mais altos, dos policiais, dos procuradores, como já falamos aqui, né? Saiu uma reportagem constatando isso essa semana. Um estudo mostrou que aumentou a desigualdade salarial dentro do funcionalismo nos últimos anos, mais até do que a iniciativa privada. E também o governo dos lobbies econômicos, né, que aproveitam essa fraqueza para impor suas pautas, impor seus projetos, seus decretos, etc. O resultado de tudo isso é que mesmo um governante populista como Bolsonaro não tem força para aprovar nenhuma medida que pudesse redistribuir renda para o grosso da população ou implementar políticas que mitigassem os efeitos negativos de tudo isso que eu acabei de falar. Ele simplesmente não tem cacife para isso. Ele já gastou todo o cacife dele para se manter no cargo. E o resultado de tudo isso é o aprofundamento das desigualdades, e quem está no piso da pirâmide, no andar de baixo, vai ficando cada vez mais soterrado, né? Nosso diretor, o Amoroso, fez aqui umas comparações para o próximo Igualdades, que vai sair nesta segunda-feira, não o que já saiu, o que vai sair ainda, com base nessa pesquisa que você citou sobre o crescimento da população sem teto em São Paulo. E os números ficam ainda mais eloquentes quando você compara com outras coisas. O maior edifício residencial do Brasil é o edifício Copan, aqui em São Paulo. Tem o formato de um tio, né, ou de uma onda. Fica ali no centro, junto da Praça da Oscar República. Niemeyer. Projeto do Oscar Niemeyer, começou nos anos 50, só foi terminar nos anos 60, mas enfim. Segundo o censo de 2010, existem dentro do Copan 1.124 habitações, que são apartamentos de diferentes tamanhos. Tem desde kitnet de menos de 24 metros quadrados até apartamentos de mais de 200 metros com 3, 4 quartos. Bom, enfim. Se a gente pegasse os 32 mil sem-tetos de São Paulo e colocasse para morar no Copan, na média de pessoas por habitação da população brasileira, que é 3 pessoas por habitação, a gente precisaria de 10 Copans. Copan tem 35 andares e ocupa um quarteirão inteiro. Ou seja, a gente precisaria de 10 quarteirões com prédio de 35 andares para abrigar essa população. Voltando às consequências disso. Quando o governo tem que ceder a esses lobbies do Arenão, pagar as emendas que os parlamentares do Arenão apresentam ao orçamento, em geral são emendas para comprar equipamentos ou fazer obras, e a gente sabe por que são esse tipo de emendas, né? Porque é desse tipo de emendas que gera, digamos assim, um excedente que volta para eles. Falta dinheiro para quê? Falta dinheiro para pagar professor, falta dinheiro para investir em saúde, falta dinheiro para comprar vacina, falta dinheiro para programas que combatam o desemprego, que são justamente os programas que redistribuem renda, porque eles atuam justamente na base da pirâmide. Então, a moral da história é que quanto mais fraco fica o governo Bolsonaro e quanto mais tempo ele se perpetua no poder, se agarrando nos lobbies para não cair do cargo, não perder a cadeira, mais pobres vão ficando os pobres, mais miseráveis vão ficando os miseráveis e menos consumindo a classe consumidora. Ou seja, a gente está condenado a continuar cavando o buraco enquanto a política não tiver uma solução. Bom, sem prejuízo disso tudo que você falou, que está certíssimo, o Bolsonaro está apostando no Auxílio Brasil. O governo fez essa delinquência institucional, inclusive deu calote nos precatórios vencidos, que teriam que ser pagos esse ano, para abrir um espaço no orçamento sem sacrificar a sua base de apoio, que você já definiu como opera, abriu espaço no orçamento para 89 bilhões para esse Auxílio Brasil. Não se sabe qual o impacto que isso terá para mitigar a situação de calamidade social em que vive o país. Enfim, mas isso está nos cálculos do Bolsonaro também. O problema é que, como houve um corte no valor pago, né? O efeito disso é negativo. Um corte, o que você diz? Um corte no valor ou um corte na continuidade? Eles chegaram a pagar R$600, né? Para todo mundo, indiscriminadamente, né? Durante uns 3 meses da pandemia.
Você vê, tinha uns garis ali na rua, eu tava saindo de um compromisso, e eles estavam reclamando exatamente disso. Pô, mas pra quem tem casa própria, vai lá, mas você tem que pagar aluguel, conta de luz, conta de água, comida pra você, pra sua família, um auxílio desse não ajuda em nada. Aí eu falei, em alguns casos a pessoa tá ganhando mais do que ganhava com Bolsa Família. Só que é isso, você gerou uma expectativa, você reduziu a expectativa. Eram 3 garis que estavam lá conversando. Os 3 votaram no Bolsonaro em 2018 e não querem votar nele, não. Um deles falou assim, eu preciso dormir em paz, saber que eu votei em alguém que fez mal pro nosso povo. Cara, ainda vem com um discurso de político. Eu não tô querendo tirar sua razão, muito menos a dos garis, que estão sentindo na pele o tamanho do desastre. Mas R$400, que é o valor desse Auxílio Brasil, é o dobro praticamente do que pagava o Bolsa Família. Numa situação econômica diferente, o Bolsa Família, o efeito dele vinha junto com a economia funcionando, outros programas sociais, etc. Desculpa, tem um erro de avaliação do bolsonarismo, que eles acreditaram na própria mentira. O que causou a prosperidade econômica, que levou ao aumento do consumo, que levou ao aumento da popularidade do Lula e depois da Dilma por um curto período, não foi Bolsa Família. Foi o aumento real do salário mínimo. E é uma coisa que aconteceu ainda no governo Fernando Henrique, que foi a extensão da Previdência para todo mundo, inclusive a população rural. Tá certo. E mais crédito consignado. E você precisa de volume de dinheiro na base para que ele tenha capacidade de movimentar o mercado, aumentar a expectativa do consumidor. Enfim, e isso não está acontecendo. Justamente porque eles têm um diagnóstico errado. Eles acham que tem que dar esmola, e não é isso. Tem que fomentar a economia. Eles não entendem nada, eles não entenderam nada. É caquistocracia. Um dos garis falou, antes a gente saía no sábado e tomava sorvete. Agora, se eu tomar sorvete com a minha família, eu tiro da mistura, que é a refeição, arroz, feijão e tal. Bom, é isso? Thaís, eu não sei como está aí em Maceió, mas aqui está um calor danado. Mesmo com ar-condicionado. Tá quente. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo bloco a gente vai falar de eleições, da dificuldade de Bolsonaro em enfrentar o favoritismo, ao menos por hora, de Lula. A gente já volta. Por que o iFood não contrata os entregadores no formato CLT? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em 2021, 2/3 dos entregadores que já trabalharam com carteira assinada preferem um modelo de trabalho flexível, um modelo sem horário fixo e que possibilite conciliar as entregas com outra ocupação. Existe uma característica muito inerente à nova economia e ao que a gente chama de gig economy, dessa economia intermediada por aplicativos que conecta pessoas e serviços, que é a flexibilidade. Alexandre Martins, gerente de futuro do trabalho do iFood. Boa parte dos entregadores trabalha em regimes intermitentes, trabalha em poucos horários ou concentra em 1 ou 2 dias de trabalho. E por isso a gente precisa criar um modelo que atenda a essas pessoas também, que são boa parte do nosso público. O iFood se preocupa em proporcionar aos entregadores oportunidades para gerar renda em tempo integral ou parcial. A gente entende que precisa haver uma modernização dos mecanismos de seguridade e de relação de trabalho e que essa construção tem que ser conjunta, obviamente, entre poder público, os entregadores e as empresas. O iFood leva a transparência a sério. Por isso, abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes. Muito bem, Thaís Bilenque, eu vou continuar com você. Em função de tudo que a gente disse no primeiro bloco, entre outras coisas, o Bolsonaro vai ter muita dificuldade para conseguir reverter o favoritismo do Lula, é o que tudo indica. Ao mesmo tempo, ele ainda não baixou, e talvez isso não aconteça, dos 20%. Ele está 22%, 23%, ou seja, ele é um candidato competitivo. Se houver segundo turno, ele é hoje o nome que vai disputar contra o Lula esse eventual segundo turno.
Lula. Uma das dúvidas que se colocam diante dessas dificuldades do Bolsonaro é justamente em relação ao Centrão, que está com ele, ou boa parte do Centrão que está com ele. O PSD do Kassab já está saindo, o PMDB, que também pode ser uma parte dele, pelo menos, também integra o Centrão, já está fazendo outras articulações, outras alianças, inclusive com o PT. Tem setores do PMDB que estão conversando de maneira avançada com Lula, tem a candidatura da Simone Tebet, etc. O que acontecerá? O que você acha? Qual é o vento? Para onde sopra o vento do Centrão? Se a gente pode tratar... Talvez a gente não possa tratar todos em bloco, mas a biruta do Centrão já está virando pro lado do Lula, para ser curto e grosso? Na quarta-feira, na véspera dessa gravação, eu conversei tanto com políticos do PSD, do Kassab, quanto do MDB, né? Para resumir, o estado da arte que eu apurei é assim. O Kassab diz isso literalmente. Ele tem metade do partido, da metade para baixo do país, antipetista. Deputados que não vão votar, apoiar o Lula, fazer campanha com o Lula. E a metade para cima vai querer ir de Lula nas eleições. Ele precisa eleger a maior bancada de deputados federais. Então, no primeiro turno, ele não pode apoiar nenhum nem outro, porque senão esses deputados que estão de um lado ou do outro vão migrar para partidos que estejam alinhados com os interesses dele. Então, o que o Kassab vai fazer é ou ter um candidato neutro ou não ter candidato e vai, no segundo turno, aí sim, comprometido a apoiar o Lula. Candidato neutro é o novo nome do Nanico, né? Aquele que não tem altura nem para ver o que está acontecendo. O Pacheco, se for até o fim, não está nem demonstrando interesse em ir. Ele continua com o mandato dele no Senado. Nosso candidato é o Pacheco. É o Pacheco. E o MDB é a mesma história, né? O MDB, como a gente sabe, em cada estado, um país. Então, precisa priorizar as suas bancadas. A conta sempre, no fim, é essa. Na própria conta do Arthur Lira, é exatamente essa o que ele vai fazer. É tentar eleger a maior bancada. Para ele interessa, inclusive, que ele consiga eleger a maior bancada do Partido Progressista, do PP, mas especialmente de Alagoas. E aí não inclui só o PP, inclui outros partidos da base dele em Alagoas. Eu já volto pro Arthur Lira, deixa eu só fazer uma pequena digressão. Maceió, como você falou, Fernando, é a capital mais antipetista do Nordeste. O Bolsonaro ganhou com 62% dos votos do Haddad em 2018, mas não só ele. O Serra ganhou do Lula em Alagoas, o único estado do Nordeste na eleição de 2002. E o próprio Alckmin ganhou do Lula, uma vitória bem apertada, mas ganhou do Lula em Maceió em 2006, 51-49, foi a única capital do Nordeste também que isso aconteceu naquela eleição. Tem pesquisas que os partidos estão fazendo, pesquisas internas. A do PMDB mostra 55-25% no estado para o Lula. Outra pesquisa que um político me relatou na capital, de dezembro agora, o Lula estava 15 pontos à frente do Bolsonaro. E em Rio Largo, que é na Grande Maceió, uma outra pesquisa deu 60-27%. É uma distância muito grande. O que para os políticos de Maceió é bastante simbólica, porque não é um cenário com o qual eles estão acostumados. Mesmo a eleição municipal agora, de 2020, tinha um cenário muito mais antipetista do que está se formando para essa eleição presidencial. Um político com quem eu conversei falou que estava com 7 empresários, 5 deles ainda votam no Bolsonaro. Quer dizer, existe uma elite muito bolsonarista, mas ela está ficando mais reduzida aqui, porque as pessoas estão com dificuldade para comprar comida, para pagar o botijão de gás. Então, o Lira, obviamente, percebeu isso muito antes de mim, muito antes de todo mundo. Ele já, nas palavras de um político daqui, já viu que o Bolsonaro é tóxico, não se mexe para dar palanque pro Bolsonaro em Alagoas. Ele tá sem candidato a governador, o Bolsonaro, aqui. O Collor termina o mandato esse ano, mas se o Renan Filho, governador do PMDB, aliado do Lula, for pro Senado, o que os políticos todos dizem aqui é que o Collor não vai disputar contra ele porque sabe que perde, e aí poderia ir pro PL do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto para disputar o governo e dar palanque pro Bolsonaro no estado. O Lira não queria essa solução porque ele queria trazer o PL para o PP, quer dizer, controlar o partido e priorizar o PP no estado, mas acabou tendo que ceder, então ele terá, se isso se confirmar, um problema. O Collor vai cobrar dele apoio e estrutura para essa candidatura, sobretudo dinheiro. Eu conversei com o Benedito de Lira, que é prefeito da Barra de São Miguel e pai do Arthur Lira, que falou: aquele doido, ele é um doido, o Bolsonaro é um doido. Não se conscientizou que agora ele é presidente da República. Ele está fazendo tudo que ele fazia antes, mas esqueceu que ele mudou de papel. E disse que o voto dele provisório é no Bolsonaro.
Quer sinal, senha de traição melhor do que essa, Fernando? Esse é o pai do Arthur Lira, o Ex-senador, patriarca, atual é isso? prefeito. Pai de Arthur Lira. No voto popular em Alagoas, o Benedito tem muito mais entrada do que o Arthur Lira. Afinal de contas, ele é o pai, né? O outro é só cria. Toledo. O Arenão está numa situação bem curiosa. Eu chamo de Arenão, vamos qualificar. Essa aliança tática que existe já há décadas entre o PP, do Arthur Lira, com o PL, do Valdemar Costa Neto, e são os dois locatários do Palácio do Planalto, né? Tem os principais ministérios dentro do palácio ali, vizinhos do Bolsonaro. O Arenão, ele está numa situação bem curiosa, porque ele não pode tirar, se o Bolsonaro em algum momento tiver um pesadelo, um desarranjo mental e querer renunciar à candidatura, eles não vão deixar, porque eles precisam da caneta e precisam também de um vetor de votos para essa eleição. Então, essa hipótese, eles não vão deixar acontecer de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, eles vão trair o Bolsonaro, se continuar nesse caminho. Isso é por definição. São partidos que só existem por causa da fisiologia, ou seja, do toma lá da cá. Eles não sobrevivem na oposição. Eles só sobrevivem sendo governo. Então, quando ficar evidente a derrota do Bolsonaro, eles vão mudar para a canoa do Lula, ou do próximo presidente, porque é disso que eles sobrevivem. Então, ao mesmo tempo que eles não deixam o cara abandonar o barco, eles vão abandonar o barco antes do cara em algum momento no futuro. É uma situação bem curiosa. Sobre a eleição, eu queria falar um pouquinho sobre uma característica dessa eleição que ainda não está muito evidente, mas que vai ficar cada vez mais, que é a necessidade de os partidos menores se aglutinarem entre si e com partidos maiores na forma de federações partidárias para evitar que eles caiam na cláusula de barreira, que nesta eleição demanda no mínimo 2% dos votos nacionais para deputado federal para que o partido continue recebendo recursos do fundo partidário, que é o que sustenta essa turma, e ter tempo de televisão, que não é mais tão vital, mas ainda é importante para a campanha eleitoral. Logo, as federações, com todos os problemas que elas implicam, existirão. Isso implica os partidos ficarem juntos numa espécie de almôndega partidária por 4 anos. Não é mais só uma coligação eleitoral que acabou o pleito e se dissolve. Mas mantém uma mínima autonomia, pelo menos financeira, que é o que realmente importa para esses caras. Então, a gente vai começar a ver isso acontecer à medida que o deadline para a formação dessas federações, que se eu não me engano é em abril, se aproxima por uma questão de sobrevivência. E isso muda um pouco o desenho das eleições. Não dá mais para os partidos abrirem mão de grandes puxadores de voto na chapa de deputado federal, e isso deve reforçar a eleição para a Câmara dos Deputados. Pessoas que têm mais visibilidade, que têm mais tradição na política, que têm mais militância em segmentos do eleitorado, serão convidadas e até constrangidas pelos partidos a lançarem as suas candidaturas à Câmara Federal. E aqueles outros caroneiros de 2018 que pegaram o vácuo do Bolsonaro para se eleger vão ter enormes dificuldades, especialmente aqueles que pularam prematuramente para fora do barco, tipo o nosso ex-ator pornô hoje deputado federal, que vai sair a deputado estadual. Ou a Joyce Hasselmann, que brigou com o bolsonarismo. Enfim, vai ser uma eleição muito diferente da eleição de 2018, não só por causa das federações, não só porque o bolsonarismo está em baixa, mas porque será a eleição da política versus a antipolítica. Todos os mecanismos que foram reforçados para essa eleição, o aumento do valor do fundo partidário, todas as regras beneficiam quem já tem o controle dos partidos e quem já tem cargo público. Vai ser baixa a renovação e vai ser a volta da política tradicional em grande estilo. E a derrota, espero, da antipolítica, porque afinal de contas, sem política não tem solução. Eu só queria falar uma última coisa aqui, que é sobre o cenário internacional. A gente, no mundo hoje, é a ponta do rabo do cachorro, né? A gente não tem a menor chance de balançar o cachorro, ele é que nos balança. E nos portfólios de investimento dos fundos, dos grandes fundos internacionais, o Brasil é ali
1%, 2%, 5%, não chega a 10% de jeito nenhum. Mas é aquilo que o gerente do banco, para quem tem dinheiro na conta, que não é o meu caso, vem te encher o saco toda vez que ele te liga para falar o seguinte: olha, você tem um dinheiro aqui para aplicar, então vamos fazer o seguinte, você aplica o grosso para você não correr risco em, sei lá, tesouro direto, título público, essas coisas que tem pouca oscilação, mas deixa um pouquinho para a gente brincar, né? Coisas de aplicação de mais risco, que é uma aposta que pode render mais dinheiro, entendeu? Pode dar um rendimento mais alto e daí você fica com uma espécie de pimenta nos seus investimentos. O Brasil é a pimenta dos investimentos dos fundos internacionais. E para que esse investimento compense, é preciso que haja oscilação na Bolsa, que ela suba e caia e que a cotação do real também suba e caia. Precisa ter variação. Não precisa subir, não precisa descer, precisa oscilar. Oscilar igual instabilidade política. Então, do ponto de vista do capitalismo internacional, pelo menos do capitalismo financeiro, que não tem investimentos reais aqui, é só dinheiro que entra e sai, interessa a confusão, interessa a zona, interessa até o Bolsonaro, por incrível que pareça. A desfuncionalidade do Brasil é funcional, é isso, Zé? Para esse tipo de... Exato, dá dinheiro. Pode dar dinheiro. É arriscado, mas pode dar. Análise sofisticada dialética de José Roberto de Toledo. Aqui. É... muito bom. Gostei, Zé. Bom, não falamos do avanço da movimentação do Lula com o Alckmin, mas os sinais são de que isso está se consolidando, certo, Thaís? Declarações do Lula, dos próprios tucanos, vários tucanos aí órfãos de tudo, né? Do partido, do poder e de alternativas, estão dando sinais na direção do Lula. O Lula deu uma entrevista para uma rádio dizendo praticamente que já está fechado, que o Alckmin só não vai definir o partido antes da federação do PT com o PSB se consolidar ou não acontecer de uma vez, porque ele não quer pôr isso na conta dele. Mas as declarações do Lula indicam que isso já está pacificado, essa aliança já está formada. E para aqueles que não conseguem entender por que o Alckmin está fazendo isso, já que ele seria favorito ao governador de São Paulo ganhar a eleição para governo de São Paulo, é fácil entender. O Alckmin olhou para a história do Brasil e olhou para a sua própria biografia e viu que ser vice aumenta mais a chance do cara virar presidente, como ele virou governador, do que se eleger governador e tentar virar presidente, que ele já tentou e não conseguiu. O vice, no Brasil, apesar de ter uma má fama, ele tem uma alta probabilidade de chegar lá, de substituir o titular. Seja no curso do mandato, por motivos alheios à vontade do titular, seja na sucessão. E no caso do Alckmin, as pessoas que estão próximas dele têm dito com muita ênfase que ele realmente está cansado desse negócio de governar São Paulo, que ele foi governador, ele ficou já mais tempo no cargo de governador do que o Adhemar de Barros. Ele passou, de longe, o governador mais longevo da história de São Paulo e dificilmente alguém vai alcançá-lo. Então, é um desafio também para ele e dadas as circunstâncias que se colocam no Brasil. Então, o que eu ouvi é diferente. É diferente. Na verdade, é que ele temia perder para o Rodrigo Garcia, porque a candidatura dele sem o aparato estatal que o Rodrigo tem e toda a penetração e infiltração do PSDB no Estado deixaria ele muito menos competitivo. O que as pesquisas mostram é recall, mas o que ele vai precisar daqui para frente é diferente. Então, ele pega uma carona na candidatura do Lula, o Lula perdendo, a conta cai pro Lula e ele se blinda do descrédito de eventualmente perder essa eleição. A sua interpretação, a sua apuração, a avaliação é menos ingênua do que a que eu falei, mas eu acho que as duas coisas não se excluem. Eu acho realmente que ele está enfadado desse negócio e corre o risco de perder. Tem uma pimenta nesse enfado, nesse tédio, para usar a palavra do Toledo, que ele vê nisso uma chance de vingança do Dória, que talvez seja o que mais o motive aí com o Lula para vingança sobre o Dória, né? Para fazer com que o Dória tenha menos de 5%, como ele teve em 2018 na candidatura a presidente da República. O Dória, o Toledo está apostando muito na candidatura Dória depois que ele saiu do governo de São Paulo. O Dória vai descobrir no dia 1º de abril que ele tem muito mais inimigos do que ele jamais sonhou que teria. Muito bem, sem inimigos aqui no programa, a gente vai encerrando o segundo bloco, já estouramos. O único inimigo é o tempo aqui, estouramos o tempo. Encerramos o segundo bloco do programa e vamos direto para o número da semana, é isso, direção? É isso.
Vamos direto para o número da semana, que é a estatística retirada da seção Igualdades do site da Piauí. Fala, Marcos Amoroso. Fala, Fernando. O número da semana é 17 bilhões. Esse foi o valor gasto aproximadamente em 2021 em emendas de relator, aquela forma pouco transparente de repasse de verbas para os parlamentares. Esse valor superou os pouco mais de 12 bilhões gastos na compra de vacinas da Pfizer. O principal destino das emendas parlamentares foi a compra de máquinas de construção, como guindastes, carregadeiras e escavadeiras. Para isso, o governo desembolsou 382 milhões de reais, 8 vezes o dinheiro usado em apoio à educação infantil. E, Fernando, quando a gente analisa os investimentos feitos com o Orçamento da União de 2021, ficam claras as prioridades do governo. A compra de caças para a Força Aérea, por exemplo, custou 1,4 bilhão de reais, 11 vezes o valor usado para proteger terras e direitos indígenas. E o gasto com pensões de parentes de militares somou 23,6 bilhões de reais, o equivalente a 66 vezes o valor investido no combate ao desmatamento. O Igualdades dessa semana, feito pela Camille Lixotti, pela Marta Salomão e pela Renata Buono, ilustra o desequilíbrio na utilização do orçamento da União em 2021. Esse combo de números aí, eu sugiro que mude o nome da sessão para sessão Pesadelo, em sessão Igualdade. Porque é um show de horrores, Tem um que ele não falou, que ele deixou para mim, Fernando, que eu acho o mais tristemente irônico de todos, que é o seguinte: o valor gasto com viagens do ministro Marcos Pontes, aquele que foi para o espaço, mas não é astronauta, foi o dobro do que o governo investiu no combate às mudanças climáticas. O astronauta gastou o dobro viajando do que o governo investiu no maior problema da humanidade. Só em emissão de carbono dos aviões dele, já deu prejuízo, na verdade, no combate às mudanças climáticas. Eu digo, tem que lançar o ministro de novo para o espaço e deixar ele lá. Nós vamos encerrar assim o número da semana, depois dessa fala do Toledo. No próximo bloco a gente vai falar da morte de Olavo de Carvalho, vamos falar também dos números da Covid. A gente já volta. Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site, além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem, começo aqui o terceiro bloco com uma citação. Ouçam só. Quanto mais de longe se olha o Brasil, mais se vê que não é um país, é um hospício. Um hospício sem médicos, administrado pelos próprios loucos que se imaginam médicos. Nada aí funciona segundo os preceitos normais do cérebro humano. Fecha a citação. De quem é essa frase, Zé? De quem é esse trecho? Olavo de Carvalho, escrevendo em 2011, no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Veja só. Que é a definição do idiota, né? O cara que compra esse livro, por definição, é idiota. Sou eu, no caso. O idiota sou eu. Comprei o livro. Enfim, eu tenho no currículo essa mancha, vamos dizer assim, que eu li boa parte das coisas que esse cretino escreveu. Mas enfim, é uma frase de certa forma profética do que viria a ser o governo Bolsonaro. Olavo de Carvalho, chamado guru do bolsonarismo, morreu na última segunda aos 74 anos. Ele morava nos Estados Unidos, estava diagnosticado com Covid desde o dia 15 de janeiro. Eu acho que mais do que o ideário antimoderno e ultraconservador
que ele defendia e que encontrou uma encarnação política na figura do Bolsonaro, o que ele fez, o legado dele, se a gente pode assim dizer, foi definir um estilo ou um clima de arruaça permanente que é muito característico desse governo. É uma falta de urbanidade, uma obsessão pela grosseria, pelo que é chulo, uma esculhambação ilimitada que tudo isso fixou uma espécie de estética do ressentimento do homem branco reacionário que se vê ameaçado ou não reconhecido como acha que deveria ser. Eu vejo Olavo de Carvalho assim, como intelectual de terceira, grosseiro, paranoico, desprovido de limite e que encontrou no Bolsonaro uma espécie de espelho político ou de realização política de suas ideias. Mas talvez eu esteja, enfim, não sei se eu estou exagerando. Não, de modo algum. Os números comprovam o que você acabou de dizer. Os números? Sim. Ou os astros? Números. Não são os astros? A Arquimedes ouviu os astros e fez o mapa das interações sobre Olavo de Carvalho, que chegaram a 1 milhão no Twitter, imediatamente após sua morte. Foi a única coisa que competiu com BBB e campeonato de futebol. O placar foi desfavorável ao Olavo de Carvalho. Foi uma morte que foi mais ironizada e comemorada do que lamentada. 30% de lamentos contra 70% de ironias e comemorações. O que é uma vitória do Olavo de Carvalho, porque, afinal de contas, é uma vitória da falta de civilidade, é uma vitória... Como é que você chamou aí? Falta de... Urbanidade. Urbanidade, né? É uma vitória. Ele conseguiu, até na morte, provar que conseguiu fazer o Brasil um lugar pior. O que eu acho mais interessante do que a constatação da falta de civilidade é que já existe uma disputa pelo legado de Olavo de Carvalho entre duas classes de bolsonaristas. Bolsonaristas que têm carro oficial versus os guerrilheiros do Telegram, entendeu? Os bolsonaristas que têm carro oficial, tipo Tarcísio, que é candidato a governador de São Paulo, e Damares, que é candidato ao Senado, estão absolutamente fechados um com o outro, citando Olavo de Carvalho no Twitter e tentando tomar conta do espólio, entendeu? Então, naquela sessão morto-fala, o que acontece em todos os velórios, cultos e missas quando alguém morre, tá tendo de um lado esses bolsonaristas com carro oficial, que estão tentando usar o poder da caneta para consolidar esse eleitorado que leu ou se foi influenciado pelo Olavo de Carvalho de alguma maneira, versus aqueles mais tradicionais, que só habitam o Twitter, né? E que estão tentando manter o negócio. Porque, assim, tem uma outra ironia, né? O olavismo, ele começou como um negócio particular do guru e vai terminar no modelo de negócio dos mercadores da fé, como uma espécie de franquia sem franqueador, entendeu? Cada um por si defendendo a sua igrejinha ali, tentando fazer uma graninha para fechar as contas no final do mês. E isso daí é o que está ficando claro, pelo menos nessa análise da Arquimedes, olhando os posts no Twitter. Ou seja, a turma do Weintraub, que saiu lá de Washington para vir fazer campanha eleitoral no Brasil, lá em Washington ele ganha um salário de mais ou menos R$100 mil por mês, mas ele estava aqui até outro dia, né, comendo continua ganhando o salário. Alemão. Até agora até perguntamos lá pro banco se ele pediu licença, férias, alguma coisa, mas o banco não respondeu até agora. O Weintraub vai ter uma vida difícil. A parada para ele vai ser dura, no máximo, talvez uma candidatura a deputado federal. Eu vou parar por aqui, depois se vocês quiserem falar de pandemia, a gente volta. Só vou fazer o fecho dizendo o seguinte, essa reação tão negativa ao Olavo, mesmo na morte, se deveu principalmente ao fato dele ser um negacionista, de ser o negacionista avant la lettre, né? Quer dizer, antes dessa expressão existir, ele já negava todo o conhecimento científico e toda a razão. Porque, afinal de contas, um cara que falou em detrimento da vacina, um cara que falou em detrimento da saúde pública, falou contra o SUS e veio se tratar no hospital público em São Paulo quando precisou, acabou morrendo daquilo que ele falou que não existia, daquilo que ele falou que era uma historinha de terror, né? Então, se não morreu de Covid, morreu com Covid, o que dá na mesma, né? Então, acho que foi isso que explica a revolta toda do Twitter contra o cara, mesmo quando ele tá morto. Thaís Bilenque, que foi insultada, inclusive, por Olavo de Carvalho. Nominalmente, né, Thaís? Foi. Você tem essa honra, tem esse troféu, não sei. Uma das últimas declarações do Olavo de Carvalho foi que ele ia enfiar a condecoração que o Bolsonaro deu pra ele no ânus. Com isso, já engato pro próximo assunto.
Eu conversei com o Vitor Meta, que era assessor especial do Weintraub no Ministério da Economia, muito ligado a ele, que diz o seguinte: não vai ter uma candidatura abertamente olavista. Por quê? O Olavo de Carvalho era, segundo ele, um tradutor do mundo e não pretendia mudar a política com um candidato ou com uma lei. O que ele queria era fazer uma transformação cultural e mudar a cabeça da sociedade. Então, a leitura de Olavo de Carvalho para os seus alunos se dava em camadas. Aquele núcleo que lia, estudava os ensinamentos dele, propriamente ditos, e aí mudavam o léxico, incorporavam trejeitos, palavras que ele usava, conceitos tipo globalismo, e isso, como uma pedra jogada num lago, ia fazendo ondinhas até chegar lá em umas camadas bem afastadas, como o Eduardo Bolsonaro, que se apropriou de alguns desses termos, mas sem efetivamente ter lido o Olavo de Carvalho. E essa era a semente da revolução cultural que o Olavo de Carvalho pretendia fazer. Então, a candidatura, nem a do Weintraub, por exemplo, ele considera uma candidatura olavista. Mas o que algumas pessoas dizem é que o próprio Felipe Martins, que é assessor especial da presidência para assuntos internacionais, mas perdeu a influência no governo, é aquele que foi flagrado fazendo um gesto supremacista, enfim, pode disputar para deputado federal, por exemplo. Para as pessoas que conversam com ele, diz que não é candidato, mas existe essa especulação. Eu conversei com o Felipe Martins sobre o Olavo de Carvalho, que, enfim, fez uma fala gigante. Eu vou só resumir o que ele acha que o Olavo de Carvalho fez para o Brasil. O legado dele é especialmente, aspas, foi ele mais ninguém que abriu um rombo na hegemonia cultural da esquerda e abriu espaço para que as dezenas de intelectuais, articulistas, acadêmicos, comentaristas, polemistas se posicionassem à direita do espectro depois do grande desgaste causado à direita por sua associação ao regime militar. E assim vai, mas ele falou muito sobre isso, sobre como ele abriu esse... O que eu penso é que esses ensinamentos, entre aspas, como você diz, tem a lógica de uma seita, né? A lógica dessa pregação dele, desse tipo de movimento que ele criou nesses cursos, etc., é uma lógica de seita, de guru. A palavra guru eu acho muito apropriada mesmo. Não acho que seja uma licença poética e tal. Ele não é filósofo porcaria nenhuma. Eu prefiro ralar ricota. Chamam ele de escritor porque não sabem o que chamar, tampouco é um escritor. Ele foi um guru mesmo, um ideólogo. E esses ensinamentos são delírios, né, na maior parte das vezes. São delírios. Uma ideia de que o comunismo está para tomar o mundo, etc. É uma coisa de ultradireita regressiva, antimoderna, católica num sentido regressivo também. Enfim, é uma coisa que germinou no Brasil. Em várias partes do mundo tem pessoas parecidas, né, com o Olavo de Carvalho. A gente pensa no Bannon, né, Thaís, que você conhece bem. O que ele vende, né? O que ele vendia, vai continuar vendendo, né? Mesmo depois de morto. É uma explicação, uma justificativa para quem... Não todos, claro, mas para uma boa parcela de quem se deixa seduzir, porque dá uma justificativa externa para o fracasso dessas pessoas, né? Não conseguiram se inserir como ele próprio, né? Tentou e não conseguiu se inserir na vida acadêmica, tentou e não conseguiu se inserir nas redações onde trabalhou como jornalista. Acabou tardiamente virando colunista pela indigência intelectual de parte da cúpula da imprensa brasileira, mas tudo bem. Isso tudo dá um conforto muito grande e explica o grande alcance, talvez, das ideias dele, porque o culpado não é você. O culpado é essa grande conspiração internacional para fazer com que você, homem branco, não dê certo, apesar de você ser um homem branco e ter todas as vantagens possíveis na vida, entendeu? Não deixaram você ter sucesso, não deixaram você cumprir o seu potencial por causa dessa grande conspiração globalista. Ele está na base da caquistocracia, né? Porque ele é quem elevou, conseguiu juntar, unir esse grupo todo através das mídias sociais e depois alçá-lo a um cargo em Brasília que jamais chegariam por concurso. E, de fato, eu lamento ter que concordar com o menino Martins aí, ele, de fato, renovou um discurso de extrema-direita, ou criou quase um discurso de extrema-direita, e arrastou muita gente com ele. Desde os anos 90, na primeira década desse século, quando o governo estava com o PT, ele catalisou muita gente em volta dele, inclusive Reinaldo Azevedo, que depois brigou com ele, etc. O Olavo de Carvalho era visto como um velho sábio, ou uma espécie de patriarca dessa onda ultraconservadora e anti-esquerdista, seja lá o que isso quer dizer, porque todo mundo é esquerdista, que se não ajoelhar e beijar a mão dele é de esquerda, né, globalista, etc. Ele, de fato, teve esse papel, o que depõe contra mesmo o ambiente
cultural, jornalístico brasileiro. É uma comédia ideológica. Comédia trágica, no fundo, um humor de péssima qualidade, mas é uma comédia. Que esse sujeito tenha sido levado a sério e tenha se tornado essa figura com essa relevância, porque a despeito de ser um idiota, ou por ser justamente um idiota, ele ganhou uma projeção e tem uma importância que é uma importância social, para se entender um pouco o que se passa nesse governo, que é indiscutível. Eu não estou falando bem dele, né, Thaís? É uma coisa interessante que o Márcio Coimbra, um cientista político que trabalhou no governo no começo, muito próximo aos bolsonaristas, trabalhou na Apex junto com aquela Letícia Catelani, enfim, conhecia essa turma toda. Uma coisa que ele falou interessante é que o Bolsonaro foi engolido primeiro pelo conflito com os militares e depois jantado pelo Centrão, simplesmente porque pro Centrão não conviria abraçar o olavismo, porque se conviesse, se o Olavo tivesse de alguma forma atendendo aos interesses do Centrão com toda essa sua, enfim, com a sua retórica, o Centrão também teria abraçado. O Centrão só não abraçou porque para eles eleitoralmente, do ponto de vista do interesse político deles, não convinha. O que só reforça essa avaliação de que, na verdade, quando o Centrão começou a combater o olavismo entrando no governo, não tinha nenhuma intenção de disputar uma parcela do eleitorado ideologicamente, nem nada disso. Era só que não conviria eleitoralmente. Então, coloca o Brasil numa fragilidade ainda maior. O olavismo foi combatido não por questões de princípios. Bom, Zé, vamos falar um pouco de Covid? É curioso, porque na mesma semana que morreu o Olavo de Carvalho com Covid, depois de ter falado que a doença não existia e que era um conto da carochinha, né? Uma historinha de terror e que falado contra a vacina, saíram números muito impressionantes sobre a taxa de mortalidade das pessoas sem vacinar versus a taxa de mortalidade das pessoas com as 3 doses ou com a vacinação completa mais a dose de reforço, né? Nos Estados Unidos, o risco de você morrer se você não for vacinado, morrer de Covid, é 97 vezes maior do que se você tomou a dose de reforço e todas as outras doses, né? E saiu o mesmo estudo na Suíça e lá a diferença foi ainda maior. Fazendo a conta rapidamente aqui, 165 vezes maior o risco de morrer entre os não vacinados do que entre os vacinados com vacinação completa e dose de reforço. Então, se você não acredita em números, acredite na morte do Olavo de Carvalho. É isso. Então vamos assim encerrar o terceiro bloco do programa e vamos agora para o momento Kinder Ovo. Kinder Ovo que a Thaís vai ganhar lá de Maceió, não é isso? Amoroso, solta aí o Kinder. Eu tenho sérias dúvidas se o Moro vai até o final. O Moro nunca ficou desempregado na vida dele. Eu acho que foi uma aposta Ciro Nogueira. Do Podemos, que deu errado. Cara. É uma pessoa que tem uma crise de identidade, né? Mais uma. Quando ele era juiz, ele queria atuar como político. Agora, como político, ele quer atuar como juiz. E tem uma dubiedade política, mas é uma pessoa que tem que deixar de lado, nós temos que deixar de lado e dar oportunidade que ele leve as suas mensagens. Mas, pelo que eu conheço do nosso país, pelas pesquisas que eu vejo, não vai prosperar. Muito bem, Thaís Bilenque, parabéns. Ciro Nogueira está fazendo um prognóstico com o qual eu concordo, de que a candidatura do Sérgio Moro, como ela tem alguma utilidade para o pessoal do Podemos, ele vai ficar lá apodrecendo a olhos vistos, né? E vai virar uma linha, aliás, já virou uma linha auxiliar do Bolsonaro, como sempre, de novo, como em 2018 e como fez durante o governo, vai virar um sabujo do Bolsonaro, mesmo que ele não tenha percebido isso ainda. Porque ele já começou a falar de antipetismo, que é a mesma linha do Bolsonaro. Os dois estão na mesma linha de discurso, né? Vai ser isso, um fim melancólico. Muito bem, Thaís Bilenque. Foi o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. Progressistas, é mais uma ironia. Progressistas do Piauí somos nós, mas tudo bem. Progressistas do Piauí somos nós, é isso mesmo. Muito bem, com essa vitória de Thaís Bilenque, a gente vai se encaminhando para o final do programa. É hora do Correio Elegante. E eu vou começar com a cartinha do Alex Maciel Fernandes. Olá, Fernando.
Opa, Toledo, salve Thaís. Não ouço o foro desde o início, mas posso dizer que fiz o dever de maratonar os programas que faltavam. Hoje, direto de Joinville, não há uma semana sequer que não os ouço ao lado da minha amada e querida companheira e cúmplice, Evelyn, mulher que amo e que é mãe da Tarsila, nossa preciosidade de 1 ano e 11 meses. Minha querida Evelyn completou no último dia 24, 36 anos. Por favor, peço que desejem muitas felicidades para ela e façam o Brasil inteiro saber como eu amo essa mulher. Olha Obrigado ele, pelo que ótimo apaixonado. trabalho que fazem por fazer a nossa vida mais sóbria. Um beijo. A gente quer fazer a sua vida mais etílica, não mais sóbria. Um beijo e seguimos lado a lado. Alex Maciel. Então, Thaís. Um brinde pro Alex Maciel, bem etílico. Para Evelyn, exato. Pra Evelyn. Um brinde para vocês. Um brinde. Um engove pra vocês. Toledo sempre vem com engove, né, Fernando? Sempre. E Só ele eu. nem bebe. Ele nem bebe. Vou ler a mensagem do Nilson Guimarães. Bom dia, equipe do Foro. Todo sábado pela manhã, enquanto preparamos o almoço aqui em Rabat, no Marrocos, já virou tradição que eu e minha esposa Leísa ouçamos atentamente as notícias e comentários da equipe do Foro sobre a inquietante política brasileira. Mas não ouvimos sozinhos. A Sara, de 1 ano e 5 meses, também acompanha preocupada e concentrada as elucubrações dos nossos queridos apresentadores enquanto devora seu papá. Parabéns pelo maravilhoso programa e obrigado por nos manter informados sobre o nosso sofrido, mas valente Brasil. A gente tá formando definitivamente uma nova geração de ouvintes, né? Já tem alguns programas que os bebês nos acompanham aqui. Imagina a quantidade de processos daqui a 20 anos. Né? Muito bem. Eu vou ler um recadinho da Maria Wilson Bezerra. Ouvi o Foro a primeira vez por ser piauiense e querer saber quem andava usando o santo nome da minha capital em vão. Foi o suficiente para me viciar e não perder mais nenhum. Gosto de tudo, da qualidade e profundidade das análises e do humor refinado que permeia tudo. Parabéns e obrigada. Feliz duplamente por me deixarem sempre bem informada e pela associação do Piauí a algo tão especial e de qualidade. Vida longa aos 3, muito amor e muita saúde. Ô, Maria Wilson, depois você passa a conta que a Thaís vai fazer um pix pra você, tá? Ele não perdoa. Não perdoa. Muito simpática a carta dela. Não, simpaticíssima. Mas eu tenho uma coisa aqui que não tá no script que eu vou ler de qualquer jeito, tá? Que é um tweet que eu vi hoje ainda, dizendo o seguinte. É do Balduino, tá? O Fernando Barros alugou um triplex na minha cabeça ao descrever suas férias no último Foro de Teresina. Imaginei o mesmo com chinelo, bermuda e drink com guarda-chuvinha falando sobre Adorno. Que homem. Que homem. Eu virei motivo desse chacota. Motivo de chacota. Imagina, elogio. Eu adoro, eu me divirto com a caricatura de mim que vocês fazem de mim. Eu adoro. Isso é o Balduino, é isso? Balduino. Amigo Balduino. Vou te convidar pro drink com guarda-chuvinha da próxima vez. Que só pode ter esse nome em homenagem ao escritor italiano Umberto Eco, né? Tá certo. É isso. Muito bem. E assim, então, nós vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escapim. A direção é do Marcos Amoroso, a produção é da Liane Ceará. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração do Fernando Carvalho. O Foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço assim. Não foi nas nossas casas só, foi também nas nossas casas e em Maceió, que é a casa da Thaís agora. Eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Thaís, me passa o Pix lá do músico que eu vou fazer um Pix pra ele também. Faz ele fazer, Thaís. Eu vou passar o meu Pix pra você me recompensar.
É merece, isso, tchau. Merece, Thaís. Merece, por tudo que você já fez por mim. Ela tá pode feliz deixar da que eu vida. deposito. Ela tá em Maceió e ganhou o Kinder Ovo. O que mais ela quer da vida? Que mais? Não quero nada. Quero Tchau, mais nada. Thaís. Tchau, um beijo até semana. É isso, gente. Se cuidem. Boa semana a todos. Até a semana que vem.